Jesus. Nós vamos ler 2 versículos consecutivos, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 5, aleluia, 14, e depois a gente vai em Jó 12, 11. Aleluia. Hebreus 5 e 14, depois Jó. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, meu Pai. Santo é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Hebreus 5 e 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora, Jó 12, 11. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Jó 12 e 11. Aleluias. Glórias a Deus. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos, meu Pai, diante da Tua presença, Pai. Oh, Senhor, eis a Tua santa palavra. Senhor, a Tua palavra é luz, meu Deus. Oh, aleluia. A Tua palavra é luz, meu Deus, para os nossos caminhos. É uma luz que nos mostra, meu Pai, os tropeços no meio do caminho. Oh, meu Pai, é uma luz, meu Pai, que mostra os buracos à frente, meu Pai, para que nos desviemos dele. A Tua palavra é luz. Ah, Senhor, ilumina-nos os olhos agora, meu Pai, através da Tua palavra. Oh, exaltado é Teu nome, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Oh, aleluia, irmãos, valoriza a palavra do Senhor. Aleluia, o salmista diz que a palavra do Senhor é luz para nossos caminhos, e é verdade, irmãos. É verdade, aleluia. Jesus é uma luz, irmãos, que nos alumia no meio da escuridão. Aleluia, e nos mostra, aleluia, os detalhes que estão no meio do caminho. Aleluia, Jesus, se você, irmãos, passar num caminho escuro, aleluia, Jesus, você não vai ver nada, você pode tropeçar, você pode cair. Aleluia, Jesus, pode ter um buraco na sua frente, ou qualquer outro obstáculo e você vai passar. Se não tiver nada para clarear, você vai cair. Aleluia, Jesus, mas a Bíblia fala, irmãos, que ela é luz, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E é por intermédio dela que nós vamos subir para o céu, irmãos. É ela que vai nos levar para o céu. Aleluia, você não vai chegar ao céu sem a palavra. Aleluia, porque é ela que vai te guiar, irmãos. Ela que vai te dar as coordenadas. Ela que vai dizer, aleluia, prossiga. Ela que vai dizer, desvia. Aleluia, faz assim. Aleluia, vira para a direita. Aleluia, Jesus, ela que vai te dar a coordenada. Por isso nós temos que valorizar muito a palavra do Senhor e os conselhos do Senhor para nós, irmãos. Ai de nós, se não fosse a instrução que o Senhor já nos deu nesse lugar. Aleluia, como foi a profecia, nosso amado pastor, o Senhor já tem falado coisas extraordinárias no nosso meio. Aleluia, coisas muito grandes, mistérios muito profundos. Então não despreze, se em algum momento, irmãos, aleluia, Jesus, mesmo que você não notou, aleluia, Jesus, mas você percebeu, falando, não, parece que eu não absorvi esse tempo todo, aleluia, que o pastor esteve ensinando nesse púlpito, eu não absorvi o suficiente do que eu poderia ter me alimentado melhor, aleluia, Jesus, eu poderia ter, aleluia, comido mais essa palavra, aleluia, e parece que me passou a oportunidade, porque o servo dele foi embora. Aleluia, Jesus. Mas não pense dessa maneira, irmãos. Ainda tem tempo de você recuperar. Aleluia, ainda tem tempo, aleluia, de você recuperar aquilo que você perdeu. Aleluia, aquilo que você não soube aproveitar. Ainda tem tempo de você recuperar.
Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, que nós lemos, aleluia, Jesus, no livro de Hebreus, aleluia, Jesus, o escritor, irmãos, ele falando, aleluia, o contexto, aleluia, Jesus, que na verdade, irmãos, a gente não se apega tanto, aleluia, a não ser quando há um sentido, aleluia, para aquilo, é verdade, aleluia, Jesus, porque o Senhor, irmãos, ele fala através de cada versículo. Aleluia, a gente não cria, aleluia, uma doutrina, aleluia, através de um versículo isolado, é fato. Aleluia, Jesus, mas o Senhor, irmãos, ele fala através de cada letrinha, de cada palavrinha, aleluia, da palavra do Senhor, ele nos ensina. Aleluia, se a gente for olhar todo o contexto que ele está falando, aleluia, sobre aqueles, aleluia, que tomavam, aleluia, irmãos, aleluia, Jesus que estava se alimentando de leite, porque não estava experimentado na palavra e não tinha condição, aleluia, Jesus, dos servos do Senhor alimentar com alimento sólido. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, eu vou me ater, aleluia, nesse versículo 14, aleluia, quando ele fala na parte B dos perfeitos, que em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia, Jesus. Irmãos, é uma coisa muito importante. Eu estava na minha casa ontem, eu cheguei em casa, eu estava muito pensativa. Aleluia, Jesus. E eu já tinha anotado um ensinamento, aleluia, Jesus, que tinha queimado no meu coração. E eu pensei que era para dar a ele hoje. Um outro tema. Aleluia, Jesus. Aí foi me vindo tanta coisa, tanta preocupação, que cada hora me vinha um tema diferente. Aleluia, cada hora era uma coisa. Aí eu pensei, meu Deus, eu não posso falar tudo de uma vez, são assuntos diferentes, o que eu vou falar? Aleluia, já tinha uns 3 assuntos diferentes. E eu falei com Deus assim, Senhor, não me deixe confundida. Eu sei que cada um desses são importantes em algum momento. Aleluia, Jesus, o Senhor vai me tocar para dar. Aleluia, cada um deles. Mas o Senhor é quem conhece a tua igreja. Aleluia, eu posso me preocupar, mas quem conhece a tua igreja é o Senhor. Aleluia, quem sabe a necessidade, aleluia, do seu povo é o Senhor, porque nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Aleluia, e a Bíblia fala que o Senhor conhece as suas ovelhas. Aleluia, e aquele que é ovelha do Senhor também ouve a voz do seu pastor. Aleluia, Jesus. Você consegue ouvir a voz do seu pastor? Aleluia, Jesus. Quem é ovelha ouve a voz do pastor. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, no meio dessa tanto de coisa que foi me vindo, aleluia, de repente o Senhor colocou uma paz no meu coração, é esse. Aí eu, amém, glória a Deus, eu sabia que o Senhor não me ia deixar confundido. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor começou a trazer ao meu coração, irmãos. Nós temos falado, esse tempo todo sobre o espírito de engano. Nós fizemos uma campanha sobre isso. Aleluia, combatendo contra o espírito do engano fortemente. Aleluia, não só na campanha que o pastor fez antes de morrer, mas o tempo todo o pastor tinha nos instruído sobre mestres, doutores. Aleluia, sobre palavras de engano. Aleluia, sobre pessoas com aparência, aleluia, mas não tinham o verdadeiro espírito. O tempo todo, aleluia, o pastor tem nos trago esses ensinamentos. Agora, irmãos, eu pergunto para você, o quanto, para nós, aleluia, Jesus, o quanto nós absorvemos esses ensinamentos? Aleluia, o quanto você aprendeu com esses ensinamentos? Aleluia, e eu digo, não, mas eu aprendi muito. Aprendeu o suficiente para conseguir praticar? Aleluia, aprendeu o suficiente para conseguir discernir? Aleluia, Jesus, eu já sei. Aleluia, então se aparecer diante de você, você tem condição de avaliar? Aleluia, Jesus, você tem condição de saber aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne? Aleluia, Jesus, aquilo que, aleluia, é de Deus, aquilo que não é de Deus. Aleluia, vamos pensar um pouquinho. Aqui,
aleluia, o escritor aos Hebreus, irmãos, e vale entender que todas as epístolas que foram escritas, aleluia, eram, aleluia, os apóstolos do Senhor, aqueles que o Senhor levantou para ensinar a igreja, porque eles tinham um zelo muito grande pela igreja. O escritor aos Hebreus escreve essa epístola aos Hebreus, não sabemos se foi Paulo, se não foi. Mas aqui, irmãos, né, desde o princípio, ele está admoestando a igreja. Aleluia, ele está, aleluia, levando muitas coisas ao conhecimento para abrir os olhos do povo. Você vê que quando o apóstolo Paulo escreve as cartas, né, de Coríntios, de Éfeso, de Gálatas, por exemplo, vamos dar uma lida lá em Gálatas. Aleluia, uma igreja que o apóstolo Paulo, irmãos, ensinou, trabalhou muito. Aleluia, Jesus. E olha o que ele fala. Aleluia, Jesus. Você via que a igreja de Gálatas, aleluia, dos Gálatas, era uma igreja que o apóstolo Paulo trabalhou com ela, muito mesmo. Aleluia, Jesus instruiu muito, aleluia, como eles deviam proceder. E olha que aí o apóstolo Paulo, irmãos, teve que escrever uma carta com urgência. Aleluia, teve que escrever uma carta com urgência para os Gálatas, porque ele ficou sabendo, aleluia, de coisas que estavam entrando no meio deles e que eles já estavam se deixando enganar. Aleluia, lê Gálatas primeiro, aleluia, Jesus. Pode ler só o 3 e 1, aleluia, Jesus. É Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Olha para você ver. Aleluia, Jesus. Ele teve que escrever. Ele ficou sabendo, irmãos, que, na verdade, aleluia, Jesus, alguns, né, dos judeus que se converteram ao cristianismo, mas estavam muito apegados à lei, aleluia, Jesus, e queria que eles seguissem o judaísmo, aleluia, Jesus, coisa que o apóstolo Paulo já tinha explicado, aleluia, muitas coisas não eram mais necessárias, né? Já tinha feito até um concílio lá em Jerusalém com os apóstolos, que até eles escreveram uma carta para todas as igrejas, dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo, aleluia, e a nós, não vos impor certas coisas, aleluia, Jesus. E agora, o apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Paulo falou, aleluia, explicou, e quando o apóstolo Paulo sai de lá, parecia que todo mundo tinha entendido. Entenderam, igreja? Imagina os Gálatas falando, entendemos. Aleluia. Compreenderam? Compreendemos. Aprenderam? Aprendemos. Aleluia. Aí ele vira as costas e vai embora e passa um tempo. Aí chega esses judeus e começa a ensinar que não, que tem que fazer, que tem que voltar à lei. Aleluia, Jesus. Quando pensa que não, os Gálatas lá, aleluia, já se levando por aquela palavra. Aleluia, Jesus. Aí o apóstolo Paulo, eu acredito que ele teve até dor de cabeça. Aleluia, quando ele ficou sabendo daquilo. Meu Deus, não pode um trem desse. Eu expliquei tanto para os irmãos. Aleluia, eu falei tanto com aqueles irmãos. Aleluia, Jesus, parecia que eles tinham entendido tudinho. Aleluia, Jesus, foi até eu virar as costas. Aleluia, Jesus, e chegar alguém, aleluia, com uma palavra muito convincente. Aleluia, com uma palavra cheia de sabedoria, cheia de argumentos. Está lá, os Gálatas concordando. Não é que esse irmão tem razão mesmo? Aleluia, não é que ele falou uma coisa até importante. Isso é importante mesmo que ele falou. Aleluia, Jesus, quando pensa que não, e ele fala os Gálatas, não era um irmão só. Aleluia, Jesus, eram, aleluia, praticamente a igreja toda. Aleluia, aí ele falou com eles, meu Deus, vocês são insensatos. Olha que a palavra, ele não está falando isso aí para xingar os irmãos, não. Ele estava corrigindo, insensatos Gálatas. Aleluia, Jesus, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Aleluia, Jesus. Olha o versículo 3, lê o versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito,
acabeis agora pela carne? Olha, aleluia, vocês são tão insensatos que vocês, tendo começado pelo Espírito, agora vocês terminam pela carne? Aleluia, Jesus. Vamos ver o que ele fala em Gálatas primeiro. Aleluia, 6. Aleluia, Jesus. Maravilha. 6, até o 9. Primeiro? Pode ler. Gálatas primeiro, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aleluia, Jesus. Tá vendo? Ele falou assim, eu estou maravilhado. Aleluia. No sentido negativo, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, eu estou perplexo. Estou perplexo de que tão depressa... Vocês estão vendo? Não demorou muito, não. O apóstolo Paulo saiu de lá, ensinou, não demorou muito tempo que ele saiu, chegou a essas pessoas e começou a tentar convencer. Não, ele falou tão depressa. Então, quer dizer, foi rápido. Não foi uma coisa assim, nossa, demorou tanto tempo. Não. Aleluia, ele falou assim, tão depressa passasses daquele que chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu não acredito nisso. Aleluia, eu não estou acreditando nisso. Aleluia, Jesus. E aí ele vai falar, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ainda que nós mesmos, ainda que eu fosse aí, eu voltasse aí e falasse com você outra coisa, me contradizesse e falasse, não, irmãos, agora eu entendi realmente que as coisas de Deus não funcionam assim, eu estava cego, eu pensei que era assim, igual muita gente que já se desviou da doutrina, pregava a doutrina antigamente. Aleluia, Jesus aí foi lá e fez uma teologia. Aleluia, como o pastor sempre nos ensinou, que a teologia ela tira a doutrina da igreja. Aleluia, se não tirar completamente, tira a essência da doutrina. Aleluia, Jesus, a ponto da pessoa, às vezes até preserva algumas coisas, mas não preserva como uma doutrina. Aleluia, como algo do Senhor. Eles preservam como bons costumes. Aleluia, eles dizem que são bons costumes. Aleluia, que faz bem os irmãos preservar, mas não vê como uma doutrina. Aleluia, Jesus, não vê como uma doutrina mesmo do Senhor, porque a teologia tira isso. Aleluia, do meio da igreja. Aleluia, Jesus. E aí, aqueles que pregavam e falavam um monte de coisa lá no princípio, aleluia, Jesus, aí eles voltam e começam a dizer que, não, eu estava enganado, é porque naquele tempo, né, eu não tinha muita visão espiritual, né, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu não tinha muito entendimento, aleluia, eu era ainda menino, né, aleluia, não tinha, mas agora o Senhor abriu meu conhecimento. Agora que eu conheço a palavra, agora eu sei que as coisas não funcionam da maneira como eu pensava. Aleluia, Jesus. Só que aí ele não repara. Um dia eu vi um trecho de um pregador de renome conversando com outro de renome, um trechinho. Aleluia, Jesus. E que eu nem quis ouvir o resto, né? Aleluia, Jesus. E aí ele falando assim, eu era tão entusiasmado quando eu era mais novo, eu não sabia nem pregar, eu achava que tudo era pecado, ele falando com o outro. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me usava, porque ele sabia que eu não tinha entendimento. E aí eu falei assim, engraçado, que ele não percebe que Deus usava, que a graça de Deus estava sobre ele e agora ela não está mais. Aleluia, aquela essência, aquela graça, aquela virtude do poder de Deus que estava sobre ele naquela época, que ele pensava que não tinha entendimento, hoje não tem mais, mas eles não percebem. Aleluia, Jesus. Agora eles se acham muito instruídos, mas não tem poder, não tem autoridade, não tem virtude. Aleluia, coisas que naquela época que eles achavam que eles não tinham entendimento, eles tinham esse poder, essa virtude, essa autoridade. Aleluia, do Espírito Santo.
E aqui o apóstolo Paulo fala assim, ainda que nós mesmos, irmãos, ele tinha tanta convicção do que ele pregava, ali ele defendia tanto a palavra em primeiro lugar e não ele mesmo, não que ele estava dizendo que em algum momento ele podia mudar, aleluia, mas ele quis dizer assim, eu tenho tanta convicção que eu estou dizendo para vocês que se eu mesmo voltar aqui e despregar o que eu preguei, não acredita. Aleluia. Ou se até um anjo aparecer para vocês e falar um outro evangelho que eu não preguei para vocês, não acredita. Aleluia, Jesus. Porque, na verdade, aleluia, Jesus, eles já estavam se apostatando da fé tão rapidamente. Aleluia, Jesus. E por isso, em Hebreus, aleluia, Jesus, vamos voltar lá. Aleluia, Jesus, em Hebreus, aleluia, Jesus, o apóstolo, aleluia, do Senhor, aleluia, que escreveu essa epístola, ele está dizendo dos perfeitos, aleluia, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia, é necessário, irmãos, nesses últimos dias, é necessidade. Aleluia, Jesus, não é questão assim, é porque assim, cada um naquilo que Deus chamou, porque o irmão, ele tem mais sabedoria aqui, o outro é mais assim, porque cada um fica naquilo que Deus chamou. Não, irmãos, isso aqui é para todos nós. Aleluia, independente de qual for o seu chamado, aleluia, independente de qual for o seu ministério, você precisa se aperfeiçoar, aleluia, para que os seus sentidos sejam, aleluia, exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia, irmãos, Deus precisa te dar graça para quando você ouvir ou ver algo que não é de Deus, você identificar na hora, irmão. Na hora, mesmo que pareça que é de Deus, porque vai parecer que é de Deus, vai parecer. Ou você acha que o Espírito Santo é tão bobo? O Espírito do engano é tão bobo? Aleluia, você acha que ele é tão besta? Aleluia, que ele é tão retardado, vamos falar assim? Tão idiota, que ele não sabe bolar as coisas? Aleluia, que ele não sabe como enganar? Aleluia, que ele não tem uma espécie de engano, aleluia, de acordo com a nossa mentalidade, que ele não conhece a gente. Aleluia, que ele não sabe a sua personalidade, que ele não te sondou primeiro, que ele não está te vigiando primeiro, aleluia, para saber o que te engana, o que não te engana. Porque ele não vai sair distribuindo flechas, ele não vai sair, aleluia, fazendo coisas inúteis. Aleluia, ele sonda o terreno, ele sonda para ver o que engana o fulano, o que é que engana o irmão Denilson, o que engana o irmão Manuel, o que engana o Pedro, o que engana o irmão Ricardo, o que engana a Juliana. Aleluia, o que eu posso fazer para enganar a Valéria? O que eu posso fazer para enganar a irmã Karina, a irmã Leide, a irmã Sara, a Tereza, a Luísa, o Paulo? O que eu posso fazer para enganar eles? O irmão Manuel. Não, porque hoje lá no serviço, na hora que eu fui chegando aí chegou um outro camarada que trabalha na outra equipe e falou para mim, rapaz, eu ganhei uma Bíblia, eu senti de presentear, eu vou te presentear com ela, essa Bíblia é para você mesmo. Aí me deu a Bíblia lá, eu peguei a Bíblia, mas eu fiquei meio sem jeito, eu abri uns 2 versículos, aí eu peguei e liguei para a Valéria, né? Falei, Valéria, o que você acha, senhor? Fui chegando, o cara me deu uma Bíblia, mas na hora que eu li, que eu comecei a ler, acho que eu nem terminei, uma parte, um versículo eu li, mas ela tinha a palavra e tinha resposta. Ela te dava a resposta também. Então, sempre... tudo, explicava tudo, né? Mas aí eu achei que não era certo, porque o pastor falou que a palavra que revela para nós é o Espírito Santo de Deus. Aí, na hora que eu fui de tarde, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Eu não vou levar essa Bíblia para casa, não. Aí tinha um colega meu, não sei se eu fiz certo ou errado, mas ele falou assim, rapaz, eu não tenho Bíblia, não. Então,
Se você me der essa Bíblia, eu aceito. Assim, ó, se quiser aceitar, que eu não vou levar, não. Se quiser levar, aí ele levou. Eu não sabia o que eu ia fazer com ela, entendeu? Entendi. Aí ele falou para mim, não, só me dá essa Bíblia para mim, que eu, no meu caso, para mim, ela não ia me fazer efeito nenhum, porque não ia revelar nada, porque ela já tinha as perguntas reveladas. É verdade. Né? É explicado, né? Já tem eu tudo nem mastigado. trouxe ela para casa, não. Eu liguei. Nem precisa você buscar, nem orar, mas está tudo revelado. Exatamente, no caso. Ela é uma Bíblia, nos versículos é normal, mas ela tem a resposta que você lê na frente. Eu falei assim, não, para mim não vou já levar, para não. poder te colocar uma forma para fazer você olhar na direção que eles querem que você olhe. Isso. Aqui, ó, esse versículo você tem que entender dessa maneira, tá? Aleluia. Esse outro você tem que entender desse jeito, tá? Aleluia. Mas não é nada de acordo com o Senhor. É o que eles querem colocar na sua cabeça. Exatamente. Para tirar o Espírito Santo. Isso, porque no caso eles já estavam revelando. E quem revela para nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E vocês acham que o Espírito Santo estava com eles? O Espírito Santo vai dar tudo para você mastigado, para você não buscar nada? Aleluia. Não, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Até um versículo, Deus pode falar milhões de lições através de um versículo, mas Ele coloca lá uma interpretação e te limita completamente. Exato, de acordo com a nossa necessidade. Exato. Pode ter um padrão ali, uma coisa chave? Pode, sim. Mas em várias situações ele vai falar ao nosso coração. Pedro? Não, uma coisa que eu achei, o ensinamento é muito interessante, né? Falando sobre o espírito do engano. E uma coisa que a gente tem que pensar é que tem muita gente que tem o pensamento que o espírito do engano não vai enganar a pessoa. Aí quando a pessoa normalmente acha isso, ele já está até enganado. Exatamente. Porque a gente não pode, que nem você ensinou, né? Por Deus, a gente não pode subestimar a gente mesmo, né? Não. E o espírito do engano, que nem você falou, ele conhece cada um, ele sabe como ele pode enganar, sabe como pode enganar o Paulo, né? Os irmãos, tudo, ele sabe como engana. Por exemplo, com Eva, ele teve a lábia de como falar com Eva, ele esperou ela estar sozinha, ele conseguiu burlar o que Deus tinha falado, então ele analisa, ele fica ao derredor, que nem fala Pedro, ele fica bramando como leão ao nosso derredor, querendo tragar, né? Exato. Então o espírito do engano, às vezes a gente acha assim, não, o espírito do engano que eu sou assim. É porque a gente às vezes cria uma imaginação de como o espírito do engano trabalha. Exatamente. A gente cria um negócio na mente e fala assim, não, o espírito do engano, ele age assim, ele vem de uma outra maneira que você não espera. De outra maneira. E a gente tem que tomar cuidado, né, Juliana? Porque às vezes a gente acha assim, não, vou fechar essa brechinha que aí ele não vai me pegar. Aí quando você acha assim, aí que ele vem, a gente não pode subestimar. Claro, a gente tem que pedir Deus graça, pedir Deus misericórdia, pra gente não pegar nenhuma coisa do espírito do engano, pra gente continuar na graça, né, caminhando na verdade, lendo a palavra, porque é aí que a gente vai aprendendo e se enchendo do Espírito Santo. Mas a gente tem que tomar cuidado pra gente, às vezes com uma soberba, um ego, achar que a gente engana, porque a gente não brinca nem com Deus, mas não brinca com o diabo também, não. Exato. E se a soberba entrar, aí que o Espírito Santo, o Espírito do engano, meu Deus, o Espírito Santo tá queimado. Alô, Jesus, ainda que o Espírito do aí que ele vai ficar feliz mesmo, porque ele pode encher seu coração e falar assim, não, você não cai, não. Aleluia, você é entendido. Aleluia, você sabe. Aí a pessoa fica com o ego todo tamanho pensando assim, não, eu entendo, se o espírito do engano chegar aqui, eu vou saber, vou identificar. Aleluia, porque eu identifiquei aquele dia, identifiquei no outro, aí ele percebeu, ele já identificou. Agora eu tenho que fazer uma estratégia diferente, porque já identificou isso, identificou aquilo. O que eu posso pegar ele agora? A irmã Valéria, depois o irmão Manuel. Aleluia, Jesus. Ela quer falar duas coisas, isso aí que o Pedro falou até que é importante, que eu já estava lá em casa. Aí eu falei, nossa, mas o medo de ser enganado, o medo. Eu disse, meu Deus, engraçado. Porque não é ruim a gente sentir medo, não. De ser enganado, não. Verdade. Porque quando a gente tem medo de ser enganado, a gente vai analisar melhor. Exato, buscar melhor, né? Buscar de Deus. Senhor, mas aí você vai ter aquele cuidado todo de você olhar e ver se realmente é de Deus, não é? Porque quando, igual foi falado, né? Quando a gente não tem medo de ser enganado, igual você falou, que a gente não pode presumir a nós mesmos, a gente não vai analisar nada através do Espírito Santo. O que vier eu estou comendo, e não é bem assim, né? Agora quer falar outra coisa. É igual essa questão da Bíblia, né? Que o irmão Manuel falou.
Quando a gente ganha uma Bíblia assim, o certo a gente não dá para os outros. Porque a partir do momento que você dá uma Bíblia adulterada para os outros, você está abrindo ali para ele uma porta de engano. Mas nós vamos orar por esse irmão, né, irmã? Né? Vamos orar para Deus dar livramento. Para Deus dar livramento e queimar aquela Bíblia, porque aquela Bíblia não é de Deus. Que às vezes a gente fica assim, é engraçado que o diabo é tão sujo, porque quando fala assim, nossa, a Bíblia, aí você fica aquele negócio, não, porque a Bíblia eu não posso de maneira alguma fazer nada. A Bíblia adulterada, ela não vale nada. Gente, mas a Bíblia adulterada diante de Deus não é nada. Ela é uma abominação, sabia? Né? Então, tipo assim, aí pode mesmo queimar. quando você descarta uma macumba, você descarta aquela Bíblia adulterada, que ela é abominação. Então, ela não é a palavra de Deus. Ela é a adulteração da palavra de Deus. Aí, no caso, quando é assim, pode queimar, né? Com certeza. Porque não é a palavra de Deus. Queimar, né? E pisar nela. Porque aí... O sangue de Jesus tem poder. Não é do Senhor, é abominação. Não, e é porque o diabo engana a gente com isso. Não, mas é a palavra, eu não posso tocar, então tá a palavra errado, de Deus, né? É aquela pura. Essa é a palavra de Deus. Agora, a contaminada não é a palavra de Deus. Eu quero falar outra coisa. Igual você falou sobre a questão, né, dos Gálatas nem perceber que eles estavam saindo do espírito para a carne, aquelas coisas todas, né? Eu lembrei de Sansão, né? Você viu que ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus tinha saído dele. Não. E tem pessoas que entram tanto no engano que eles não percebem que não tem mais o Espírito Santo. É porque o Espírito do engano não vai poder deixar a pessoa transparecer que ela já está sem Deus. Ele não pode deixar ela perceber, não. Se ela perceber, ela vai chorar, vai correr, vai gritar, oh, Deus, tem misericórdia de mim. Então, ele não pode deixar a pessoa perceber. O irmão Ricardo. Amém. Não, aí depois o irmão me explica direitinho, a gente ora. Amém? Eu entender. Aleluia, Jesus. O irmão Manuel? Não, porque o que eu queria dizer é isso, que o espírito do engano, ele chega muito, muito de levinho, né? Para enganar a gente, ele chega como se fosse nada, ele chega suave, assim, que você, quando você pensa naquilo, você quase que cai, porque ele chega muito mansinho, né? Exato. Para enganar. Igual no caso, né? Exato. Dá uma outra para ele, né? Tá errado. É verdade. Mas o irmão ora, viu, irmão? O irmão ora primeiro. Se Deus mandar o senhor fazer desse jeito, ele tem que fazer, irmão. Porque às vezes, se Deus tocar nele, ele tem que fazer. Aleluia, Jesus. Porque às vezes a pessoa pode ser enganada por aquilo. Aleluia, Jesus. Agora, se não, Deus não tocar no seu coração, Deus também vai ter cuidado, vai dar livramento para ele. Amém? Só uma coisa que eu achei interessante, né, que a irmã Valéria falou dos gatos, né, de sair tão rapidamente do espírito para a carne. E uma coisa que também que meu avô falou, que eu achei interessante, sobre o espírito do engano vir de mansinho. Porque às vezes a gente às vezes se arma contra o espírito do engano, a gente acha, que nem eu falei, que ele vai vir de uma forma, ele não vem. E a gente vê que nem até com Eva, né, a Eva estava lá, ele... É assim que diz Deus? Não comerei. Ele veio definir até jogar... Estrategicamente. Ele não chegou falando, não. Porque né? o diabo ele é calculista. Sim. Ele vai, o calculismo vem do diabo. O calculismo não é para crente, é do diabo. E o que ele calculou? Vamos falar assim. É assim que diz Deus. Aí que falou, ela vai responder na inocência. E quando ele vê assim, o clímax, ele vai lá e bum! Joga a semente e engana ele. Até que derruba, né? Exato. Então os irmãos estão entendendo sobre a questão dos sentidos... Aleluia, apurados, que a gente tem que buscar. Por quê? Porque não adianta, a gente pode receber 1000 palavras, 1000 ensinamentos. A gente pode receber 1 milhão de ensinamentos
sob o espírito do engano, e mesmo assim, quando nos depararmos com o espírito do engano, a gente não saber discernir. Não saber discernir. E aí ainda, nossa, agora eu já sei tudo sobre o espírito do engano. Aleluia, é que nem aquela pessoa que às vezes está ali assim, não, diz que tem um ladrão rondando aí, diz que está roubando aqui, eu estou aqui já com o meu cacetete, aleluia, esperando, porque se ele entrar aqui, aí de repente entra uma pessoa paisana, aleluia, um rapaz bacana, aí o que você está fazendo aí? Eu estou esperando um ladrão que diz que está aqui, aleluia, e que vai, e o ladrão é o rapaz do lado dele. Mas estou esperando que eu vou meter um cacetete se ele vir. Ah, é mesmo? É. Aleluia, o ladrão do lado dele. Assim o espírito do engano pode agir, irmã Valéria. Segundo Tessalonicenses. Pode ler. Ó, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso sentimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o que está dizendo, né? Que a Luiz Jesus sobre a vinda de Cristo, isso aqui é o Senhor vir para Israel e estabelecer a promessa, né? E ele fala assim, olha, você vê, no 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aleluia, Jesus, eles já não estavam lembrando mais. Aleluia, o apóstolo tem que escrever, reiterar, aleluia, repetir novamente o que ele já tinha ensinado. Aleluia, Jesus, porque é fato, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor esse discernimento, esse sentido apurado, aleluia, Jesus, para que não somente a gente ouve o ensinamento e pareça que a gente aprendeu alguma coisa, mas no momento que a gente deparar com o engano, a gente não sabe identificar. Aleluia, o dia que você, aí, por exemplo, não, mas eu já aprendi que o espírito do engano é assim, que ele faz assim, que ele faz assado. Aí você vai num lugar, ouve uma pessoa pregando e volta glorificando a Deus para sua casa e falando, nossa, como Deus usou aquele irmão. Sendo que foi espírito de engano. Mas você falou que aprendeu. Aleluia, você falou que você sabia. Aleluia, que você já tinha entendido tudo que era espírito de engano, mas aquele dia você não entendeu. Aleluia, Jesus. Aí o outro vem com uma palavra, né, persuasiva, uma palavra mansinha para nós. Aleluia, Jesus, parece que tem a mesma doutrina, parece que tem a mesma fé, conversa com você um pouquinho, sai você também maravilhado, que o irmão de Deus também, aleluia, não é não, irmão, cuidado, aleluia, está vendo como o seu sentido não está apurado ainda? Que você não consegue perceber o que é engano, o que não é? Irmão Ricardo. Acha que não vai ser enganado. Exatamente. Não, eu não sou enganado, não. Aí quando pensa que não, já está enganado. Porque você, igual a irmã falou, quando você estiver na humildade, você tem até medo de ser enganado. Você tem medo. Você pensa assim, oh meu Deus, eu posso ser enganado qualquer hora, né? Aleluia, eu sou suscetível, eu sou ser humano, me guarda, Senhor, me protege.
Agora você fala, não, eu tô com o Senhor. Aleluia, ninguém me engana. Eu conheço. Aí o inimigo vai lá, interpreta a palavra para ele. Exato. Não tem nunca. E vai interpretar para ele. Aquele ele conhece muito e erra dentro da própria palavra. O irmão Denilson. Ô, Ju, é interessante que a gente tem que ficar muito atento contra o espírito do engano, porque quando Elias ele entrou naquela caverna, ele ouve sinais tremendos. Primeiro veio o terremoto. Ele entendeu que aquilo não era a voz do Senhor Jesus, por mais que que parecia. Que era uma coisa que, tipo assim, isso é Deus, aí. Não tem como ter um sinal desse. Mas é Deus que aí faz essas maravilhas, né? Vem um vento forte, ele entendeu que... Começa na parte assim, vendo isso aqui, o Senhor não estava no vento. Não estava. 1 quanto? 19, 11? E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que a palavra do Senhor, como também um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto a sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: fazes aqui, Elias? Tá vendo? Aleluia, Jesus. Engraçado, irmãos, é que esse monte, Horebe, era o mesmo monte que Deus falou com Moisés. O mesmo. Aleluia, o mesmo monte que Deus falou com Moisés, e lá Deus manifestou com terremoto. Aleluia, Deus manifestou com sinais aqui parecidos. Nossa, o monte estremeceu, pegou fogo. Então, assim, e Elias, ele sabia que aquele monte era o monte que Moisés esteve. Então, quando, né, aquele monte de sinais, ele poderia facilmente se equivocar, porque ele pensa assim, nossa, olha Deus manifestando a glória dele, igual ele manifestou para Moisés. Aleluia. Mas ele ouviu, ele percebeu, não, Deus não está. Aleluia, não está no vento. Aleluia, não está. Aleluia, Jesus é um quê? O que fala? O terremoto. Aleluia, Deus não está. Aleluia. E quando ele ouviu a voz mansa e delicada, aí sim ele saiu para fora. Aí ele identificou que Deus estava ali. Agora, lá no caso de Moisés, Deus estava naquela manifestação poderosa, chacoalhou o monte, pegou fogo. Deus estava ali. Mas aqui, então você está vendo? Se a pessoa não, é só eu saber que é assim, aí faz um caderninho e fala, o espírito do engano, ele acha assim, né? Então, aí faz todos os critérios e fica o caderninho dele esperando. Veio o espírito do engano. Aleluia, deixa eu chegar aqui que eu abro meu caderninho e vejo o que é. Aleluia. Não é assim. Aleluia, Jesus. Porque aqui, lá, Deus manifestou de uma forma. Ele poderia confundir e pensar que era a mesma coisa, mas ele identificou, não é a mesma coisa. Eu posso no versículo? Pode. Romanos 16. Eu vou começar a partir do 17, só para os irmãos entenderem. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Está vendo? Engana o coração de quem? Dos simples. Aí a gente vai, mas eu não sou simples, não. Será que não? Que a gente não é mesmo, não? Aleluia, Jesus. Porque é nas horas, irmãos, é nas horas que nós somos provados, ou que vem até nós algo para a gente identificar, e a gente não identifica, é que a gente percebe. Que a gente não tem estrutura para reconhecer o espírito do engano.
É nessas horas. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu pensei que era de Deus, parecia tão de Deus. Né? Mas falou umas coisas até certas. Aleluia. Nossa, mas portou de uma forma até assim. Parecia tão de Deus, por que não é de Deus? É nessas horas que a gente percebe o quão que a gente está longe ainda do discernimento. Aleluia, quanto que a gente ainda não alcançou discernimento, porque a gente quase caiu numa palavrinha. Aleluia, Jesus. Vamos ver o versículo que nós lemos no início, Jó 12, 11. Jó 12, 11. Porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Olha para você ver. Aleluia, Jesus. Olha o que Jó, os amigos dele falou um monte de coisa para ele. Ah, Jó, tem que fazer isso. Ah, Jó, isso. Ah, Jó, aquilo outro. E aí, Jó ouviu. Aleluia, Jesus. E ele falou para eles, porventura o ouvido, ele não prova as palavras, assim como o paladar prova a comida? Aleluia, Jesus. Uma pessoa que tem um paladar apurado, igual esses gastrônomos, críticos de gastronomia, eles colocam comida no paladar, eles já sabem até como que foi feito, o que colocou. Ah, esse aqui tem isso, tem uma nota, esse tem uma coisa chique de falar, né? Tem uma notinha de, sei lá, salve, sei lá, tem uma notinha de não sei o quê, tem um pouquinho de hortelã. Aleluia. Eles vão identificando, provando, identificando, esses críticos famosos aí, né? Ali vai identificando tudo que tem na comida. Essa comida assim, comida assim. Ali, se tiver alguma coisa errada, colocou alguma coisa, parece que passou do ponto, queimou um pouquinho, vez que a pessoa tentou despistar, mas ficou um resquício ali. Então, consegue provar e entender. Aleluia, Jesus. E Jó, pela sabedoria, ele falou assim, o ouvido também prova as palavras. Aleluia. E, na verdade, quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Nos dá um ouvido apurado, aleluia, uma visão ampliada. Aleluia, Jesus. Os nossos sentimentos também, aleluia, ali, todos envolvidos, sem todos os nossos sentidos apurados para quando algo não for de Deus, a gente identifica. Aleluia, a gente sabe. Não, mas não é possível, essa pessoa parece tão de Deus. Pareceu mesmo, mãe. Aleluia, Jesus. Senão não era engano. Era um idiota, um espírito idiota qualquer. Aleluia, Jesus. Mas se tratando do espírito do engano, tem que parecer muito mesmo. Aleluia, tem que ser quase perfeito para enganar. Ou você acha que o diabo vem com um chifre, um rabão desse tamanho, aleluia, e fala assim, irmãos, aleluia, Jesus, Deus não presta, viu, irmãos? Uai, o irmão levanta, está queimado em nome de Jesus. Não, aleluia, ele vem como um anjo de luz e fala assim, Deus é amor. Ela fala, uai, como é que uma pessoa que não é de Deus vai falar que Deus é amor? Mas sabe por que ele está falando que Deus é amor? Para falar que Deus apoia o pecado. Ele está falando no outro sentido, você não está entendendo. Ele não está elogiando Deus. Aleluia, ele está usando uma palavra sutil para dizer que Deus é amor, ou seja, ele aprova tudo quanto é pecado, porque ele ama o pecador. Aleluia. Ele não vai destruir as almas, então pode pecar à vontade. Por isso que ele está dizendo que Deus é amor. Aí você fica enganado, impressionado e fala, não, mas ele não falou nada errado, meu Deus. Ele falou, Deus é amor. Oh, Deus não é amor mesmo? Aleluia, Jesus. Você não conseguiu provar. O seu ouvido não conseguiu provar as palavras que você ouviu. Pedro. Eu nunca vou esquecer que nenhuma coisa que você falou uma vez, aconteceu uma coisa no seu trabalho, que não sei, a menina chegou na outra e falou, nossa, sua pele é muito fria. Só que você falou que ela quis dizer que a outra era uma cobra. Uhum. Só que ela usou uma palavra subliminar, e assim que é um engano. Subliminar. Uma palavra. Ela estava chamando a outra de cobra, mas falou, nossa, a pele é tão fria. Ela estava alfinetando, mas a outra nem percebeu o que ela estava dizendo.
E tipo assim, é um exemplo, mas assim, é o Espírito engano com a gente, porque nem você falou do exemplo agora, o Espírito do engano, santo, né? O Espírito do engano fala assim, Deus é amor. Mas o que ele está falando nessa palavra? Que Deus aprova o seu pecado, que Deus aprova isso, que Deus aprova o outro, sendo que não é. Se é pecado, Deus não aprova. Exato. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Exato. Quando for o Espírito Santo, ele pode falar a mesma palavra, Deus é amor. Mas ele vai falar num outro sentido. Aleluia. Quando ele fala que Deus é amor, ele não está anulando a justiça de Deus, ele não está anulando a santidade de Deus, ele está falando reto, como é, não para justificar pecado. A irmã Valéria. Ô, João, é que eu queria ler um versículo, 1 João 4. 1 João 4, carta de João. Que eu lembro até um ensinamento, né, que o pastor deu, que o pastor falou assim, que atrás de cada palavra tinha um espírito. Esse que você está falando é muito interessante, que para a gente saber identificar, a gente tem que estar com os nossos sentidos aguçados, igual você falou, né? Exato. Exercitados, apurados. Pode ler? Pode ler. 1 João 4, primeiro. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo? Não criar em todo espírito, mas provai para ver se o espírito é de Deus. Irmão Denilson. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Irmãos, o diabo ele não está satisfeito com esse ensinamento. Ele está me atacando aqui em cima do altar. Ele está queimado. Não sei. Aleluia, Jesus. Mas ele está queimado em nome de Jesus. Amém? Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Está vendo? Aleluia, Jesus. O Espírito expressamente, irmãos, é como se o Espírito fala com tanta eloquência, como igual a sabedoria que nós falamos, grita nas encruzilhadas. Aleluia. Ele está dizendo, né, expressando com todo ardor, aleluia, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aí, quando a gente lê um negócio desse, a gente pensa assim, tá vendo? É igual fulano, é igual ciclano, você viu? Aleluia, o outro tá lá, aleluia, tá numa igreja que é uma seita. Aleluia, Jesus fez isso, fez aquilo outro, saiu da doutrina. Aleluia, Jesus. E a gente não percebe, aleluia, Jesus, que muitas das vezes o inimigo pode nos enganar se a gente não ficar atento. Acho que você está com a mão, tá? Ah, tá. A própria consciência, e Paulo nos diz que, através da palavra do Senhor Jesus, que a gente tinha que ficar sóbrio e vigilante. Sóbrio, atento, irmãos. O Paulo, toda hora eu olho para ele, acho que ele está com a mão levantada, ele não está, mas ele estava. Aleluia, Jesus. Não sei se está certo, eu lembrei de Deuteronômio 13 e versículo 1, quando Moisés instruiu do profeta que fizesse um sinal. Quando o profeta torcedor de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los, não verás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Você vê o que fala? Aleluia, Jesus. Um profeta chegar, aleluia, o sonhador de sonhos, e te der um sinal. Ele deu um sinal para você e aconteceu o tal sinal que ele falou. Tá vendo como é que uma coisa é estreita? É estreita. Ele deu um sinal e aconteceu. Só que o que ele te falou é contrário à Bíblia. Ah, mas ele me deu um sinal e aconteceu. Mas prova a palavra dele. Aleluia, prova a palavra dele. A palavra dele está dizendo, vamos após outros deuses? O que o Senhor já tinha dito? Não servirei a outros deuses. Ah, irmão,
Aleluia, Jesus. Nossa, irmão, você vai ver, você vai chegar lá hoje, Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Aí chega lá, a revelação certinha aconteceu. Não, aquele irmão, então é de Deus, uai. Aleluia, porque ele falou e do jeito que ele falou, aconteceu. Aleluia, Jesus. Só que aí ele vai falar para você, ô irmã, não tem problema você andar fora da doutrina, não. Aleluia, Jesus. Aí você, não, mas então ele é de Deus, né? Vou acreditar em tudo que ele fala, porque ele me deu um sinal e aconteceu. Exatamente. Vai lá e cai. Nossa, operador de milagre, maravilha. Quantos que nós vemos por aí que está operando tanto de sinais e maravilhas, mas a palavra mesmo já está distorcida. Porque não é ela que revela. Exato. É que Deus quer, né? Aleluia, Jesus. E a gente não pode, a primeira coisa que a gente tem que saber é provar o que está sendo, está fora da palavra. Se está fora da palavra, pode descer fogo do céu. Pode fazer descer fogo do céu, porque a Bíblia fala que o falso profeta, no tempo... O falso profeta, quando vier o anticristo, ele vai fazer muitos sinais. Vai fazer descer fogo do céu. Aleluia, Jesus. Vai fazer descer, quer dizer, um sinal extraordinário. E as pessoas vão crer nos sinais. A gente não tem que atentar para os sinais. A gente tem que atentar para a palavra. O que está falando? Irmã Leide? Achei que ela estava com o dedinho. É que eu não enxergo direito, né, irmã? Aleluia, Jesus. Irmão Manuel? Mostra o sinal e depois dá a palavra. Aí a pessoa fica tão seduzida pelo sinal, não, mas é de Deus, uai, né? É um sinal tão grandioso. Sim. Quando ele estava na graça, né? Ele já foi. Desmente tudo que falou, né? Como dizia o pastor, peraí, irmão, você era mentiroso antes ou você é mentiroso agora? Né? Demônio comportado, né? Cai, ajeita a roupa. Eita, comportado. Exato. E cai igual patinho, né? É sinal, é um sinal. E não é assim, irmã Valéria? É que eu queria fazer uma pergunta, porque, igual, como a gente está falando sobre o espírito do engano, né? E aí a gente nunca pensa que em algum ponto o diabo pode ter já nos enganado. Com certeza, Como é verdade. que a gente pode identificar que o diabo nos enganou em alguma coisa? Porque às vezes, tipo assim, a gente pensa que a gente não está enganado em algum ponto, e às vezes o diabo já tirou aquele fundamento e a gente nem sabe que a gente já está sem aquele fundamento. E isso é preocupante, que a irmã está falando, porque às vezes você está na doutrina, você está dentro de uma igreja pentecostal, você rejeita um monte de coisa, você identifica um monte de coisa, mas às vezes uma coisinha na gente, a gente não identifica que o engano entrou. Mas isso só é perceptível, igual o João Ricardo falou, se você andar na humildade.
Aleluia. Se você realmente andar na humildade, aleluia, no quebrantamento de coração o tempo inteiro, sabe, com o coração quebrantado, um coração puro, entendeu? Quando começar a entrar umas coisas meio esquisitinhas, você já começa a jogar aquilo fora, sempre na humildade diante do Senhor, o Senhor começa a te mostrar. Se você ele não fala diretamente com você, ele usa uma palavra. Aí você, nossa, eu estava fazendo isso, né? Eu estava com esse pensamento, eu estava com essa opinião, quer dizer, o diabo já estava me enganando nesse ponto. Mas se não tiver humildade, se não tiver aquele espírito de, irmãos, eu falo de quebrantamento mesmo, a luz de Jesus mesmo, sabe? Coração puro, sabe? Aberto para Deus, não percebe. E vai até, por que muito crente, irmãos, ele fica infrutífero? Fica infrutífero. Eu já vi crente, irmão, de igreja pentecostal, assim, ó, de anos na igreja. Até, assim, pessoas com até uma certa posição, anos e mais anos na igreja, irmãos, nunca percebeu que estava enganado em alguns pontos, nunca. Porque nunca abriu a mente. Porque o irmão falou, soberbo, acha, glória a Deus, aleluia, estou expulsando demônio, estou operando maravilha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou orando aqui, Deus está me usando, Deus está mostrando. Não percebe que já está enganado em alguns pontos. O Paulo. Tá. Dois exemplos que eu pensei aqui, mas não sei se está certo. O primeiro foi o caso do Acabe, né, Josafá, aqueles 400 profetas. E o segundo exemplo, eu lembrei, foi do Saul e a feiticeira. O Saul e a feiticeira. Esses aí já foi num extremo, né? Como eles procuraram engano, o engano veio e enganou eles com força, né? Porque isso aí é porque, irmãos, o engano ele vai evoluindo. Você aceita um pequeno engano no seu coração hoje, né? Uma pequena coisa que entra na sua mente, no seu coração, você aceita. Você não expulsa aquilo, não. Você alimenta. Você vai deixando. Aí que eu entro. Já você não vai estar 100% mais, né? Aleluia, Jesus. Você não vai estar mais aquele crente, aleluia, que você, quando você começou a fé, com aquela pureza, com aquela graça de Deus, você não vai estar mais. Aleluia, porque entrou um pequeno engano. E a Bíblia fala que um pequeno fermento, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, um pouquinho, ó, você vê, um pouquinho. Você deixou, não procurou, não se interessou, não ligou para aquilo e vai deixando. À medida que vai passando o tempo, na hora que você tiver de enfrentar um outro tipo de situação, ou você estiver com uma situação mais complicada, você com certeza vai ser enganado. Porque se o pequeno lá você já não rejeitou, você acha que você vai rejeitar o grande? Não vai. O pequeno você já aceitou. Pedro. Eu até lembrei de um versículo, acho que falei em Mateus, né, que no último dia fala, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, e Jesus fala assim, afasta de mim, não conheço, né? E isso é uma coisa que engana, porque, tipo assim, vamos supor, eu estou aqui. Eu estou pregando, eu estou ensinando, vamos supor, eu oro, Deus, né, opera, faz alguma coisa. É muito fácil eu me enganar. Ó, Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia, porque eu orei, Deus ouviu minha oração. Aleluia, Deus me usou, eu fui lá, nossa, Deus me revelou o culto e o escondido estava acontecendo na vida daquela mulher. Aleluia, ó, Deus está comigo, porque se Deus não tivesse comigo, eu não estava operando essas maravilhas. Olha o que ele fala, Senhor, em teu nome, aleluia, expulsamos demônio, aleluia, fizemos muitas maravilhas, e o Senhor não vos conhece. Por quê? Fez maravilha, mas já estava enganado. Convicto. Exato. A convicção que o espírito do engano dá para eles. Estou fazendo a obra de Deus. Estou expulsando demônio. Isso é perigosíssimo. Mas porque entrou a soberba, né? Tá cheio, lotado de Deus. A luz de Jesus, tão lotado que o inimigo até gosta. Você mesmo pensa que você está lotado mesmo, que eu já estou, como diz a minha avó, na sua cacunda. Ela falava assim, na sua cacunda. Exato, por isso assim que Deus está nos chamando, ó, vamos orar, vamos pedir Deus, aleluia, para nós buscar esse discernimento ampliado, sabe? Não é pouquinho não, é ampliado mesmo, Senhor,
eu quero ver, mas eu quero ver mesmo. Alô, eu quero que o meu ouvido seja apurado. Quando eu ouvir uma palavra que não é do Senhor, eu quero identificar. Quando eu ver algo que não é do Senhor, eu quero. Por mais que pareça, eu quero sentir que não é do Senhor. O irmão Ricardo? Exato. Sim. Aham. Eu tenho a palavra e exato. Porque exato. Exato. E eles falaram assim, quando o povo que não entendia, eles falavam assim, esse povo que não sabe a lei é maldito. Só que o povo que não sabia a lei estava entendendo. E eles que eram os grandão, que achavam que sabia tudo, não estavam compreendendo. Embora já tinha estudado tudo sobre o Messias, tudo. Ele sabia de onde que o Messias vinha, né? Ah, não, o Messias vai vir de Belém. Já tinha estudado. Aleluia, sabia que vinha da descendência de Davi, sabia tudo. Só não conseguia identificar quando o Messias apareceu. Hã? Encobre o conhecimento dos sábios e dos entendidos. Porque Deus faz essas coisas, irmão. Valéria? Então, Ju, é que eu quero falar duas coisas, né? É porque, na verdade, também, os fariseus, eles nunca tiveram a revelação da palavra. Nunca. Eles só tinham a letra. Né? Igual essas pessoas que praticam teologia, essas coisas todas, eles só têm a letra. Exato. Parece que é muito Parece conhecido, que sabe, mas não muito sabe. entendido, mas não. É diferente daquele que tem revelação pelo Espírito Santo. Quando a pessoa tem revelação, né? O pastor Sidney é um que sabia a Sabia. palavra pelo Espírito. Pelo Espírito. E você vê que a sabedoria dele era tremenda. Exato. Né? Então a gente vê assim que às vezes pode parecer que a pessoa é muito entendido, mas na verdade não é. Ele só tem a letra. Só e a a letra letra. não produz fruto de vida eterna, só produz fruto da morte, né? Mas eu quero falar sobre essa questão dos sinais. Você pode ver lá em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse? Vamos. 13, versículo 11. Que a gente realmente não pode deixar se levar. É bom ler. Pode ler. Pode ler? Os sinais. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e viva. Observe, um sinal desse. Nossa. Que faz o fogo descer do céu. Cura, entendeu? Olha, qual pessoa que não ia virar, né, para esse pedaço? Assim, é Deus. Com certeza é Deus por quem pode Só que fazer manda tais sinais, adorar né? a imagem da besta. Aí você já vê que não é de Deus. Então, assim, até os sinais, né, que podem parecer, igual você falou, né, muito poderoso. Nossa, sinais, assim, Tremendos. de fazer o nosso olho ficar regalado. Até nisso a gente tem que procurar saber se realmente é Deus ou se é o diabo que está fazendo gracinha, porque né? está operando sinais, mas o que ele acredita? Qual a palavra que ele acredita? Né? Esse como é que fala? A besta. O falso profeta que acompanha o anticristo, né? Sim. Exato. A irmã Nay também, né? Exato. Deus que Deus revela, tá vendo, irmão? Deus revela, né, para o simples e para o humilde. Amém, Jesus. João, é só o que eu ia falar. É engraçado essa questão que você falou. Vou ter que falar, né? Agora do outro profeta que eu gosto.
pela lição, né? Essa questão que você falou, da gente saber identificar puramente o que Deus está falando, né? Se é de Deus ou se não. É o profeta velho, né? O profeta, né, verdade. que foi lá e profetizou contra o altar de Jeroboão. Aí Deus mandou ele voltar, né, para o outro caminho, não comer pão, não comer nada naquela cidade. Deus queria que ele fosse embora. Aí já chegou o profeta velho, falando assim, não, mas Deus também falou comigo, eu também sou profeta. E como ele não tinha esse discernimento, né, ele não ficou na palavra que deveria ficar, ele foi enganado e sofreu as consequências, né? Exato. Deus tinha falado com ele, Deus até mostrou para ele a mão do Jeroboão, ela secou na hora que ele mandou, pega ele, a mão secou. E Deus, né, deu sinal, falou, né, e falou que não era para ele comer em lugar nenhum. Mas como o outro profeta, que parecia um profeta mais experiente, ela falou, mas eu também sou profeta como tu. E um anjo me apareceu e falou que é para você voltar. Tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Você não sentiu nada de Deus, a pessoa está falando que não, que Deus me mostrou, que Deus me falou, que eu senti do Senhor. Irmãos, cuidado. Aleluia, Jesus, cuidado. Aleluia, Jesus, porque o profeta velho também falou isso. Né? Deus tinha falado com o outro, não tinha falado nada com ele, mas ele foi lá e falou. Deus me mostrou, Deus me falou, aleluia, Jesus, e ele foi lá e ouviu isso e voltou sem que Deus já tinha falado para ele. Confia, né? É um homem de Deus, né? Não, teve um dia, eu não sei aonde está essa passagem, mas está escrito na Bíblia, né? Que a palavra de Deus fala que você não pode revelar mentira, né? Exato. Que a gente não pode querer ser calculista com as coisas de Deus, né? Se eu sentir que eu possa falar, mas eu tenho que pensar, orar, para ver se eu posso divulgar aquilo. Que aquela revelação pode não ser de Deus. Exato. Pode ser uma emoção da carne, né? Exatamente. Então a gente tem que, quando a gente vai dar uma revelação, primeiramente a gente tem que orar a Deus, né? Para ver se é de Deus mesmo, ou se aquilo ali é barriga cheia. Né? Exato, é verdade. O Pedro. Tem uma dúvida. Todo o engano vem de uma ideologia? Na verdade, o engano, ele trabalha com ideologia, filosofia. Por quê? Porque normalmente é uma deturpação da palavra, é uma outra palavra, é um outro conceito, entendeu? E as ideologias, elas são outro tipo de conceito. Por exemplo, a Bíblia tem a revelação da palavra clara, como que a gente deve viver, como a gente deve proceder. A ideologia, não, ela é um conceito à parte, paralelo, que vai contra a palavra. E através disso nos engana. Né? Por exemplo, você sabia que até a nossa personalidade nos engana? Você tem um pensamento formado na sua cabeça, uma coisa assim, não, eu sou assim, eu penso assim, te engana. E você nem percebe que está sendo enganado, porque você criou um conceito, desde pequenininho, você foi criado com aquele conceito que é já um engano. E a pessoa vem para a casa do Senhor e não procura se libertar daquilo. Né? Não procura daquela mentalidade, não, meu sistema é assim, E aí, tudo bem, ele fica na casa do Senhor, Deus pode ter dado graça a ele, mas não é perfeito. Aleluia, Jesus. E Deus quer que nós sejamos perfeitos, irmãos. Não é que ninguém erra, que nós não somos falhos, mas a gente tem que estar em evolução. Mas por que eu não estou em evolução? Tem uma coisa errada comigo, ué? Estou falando, não é cada um, Deus tem um chamado, mas eu falo assim, espiritualmente falando, ué. Né? Uai, que isso? Né? O irmão está vendo o céu e a glória de Deus, e não tem nada a ver com chamado e ministério. Ele tem um contato com Deus, e eu não. Né? Eu tenho mais anos de crente que ele. Ele vê o céu aberto, eu não vejo. Uai, o que aconteceu comigo? Por que será que eu não evoluí? Será que não tem uma coisa errada comigo, não? Será que não tem uma pequena dose de engano em mim e que eu estou resistindo, e não procuro mudar aquilo? Aleluia, Jesus. Então, nós temos que observar essas coisas, irmãos. Aleluia, vamos pedir ao Senhor, buscar mesmo discernimento em tudo. Além de tudo que, irmãos, tudo que se relaciona às coisas de Deus. Aleluia, tudo, é tudo. Não tem nada que
tudo que se relaciona às coisas de Deus. Aleluia, Jesus, a gente tem que pedir discernimento. Aleluia, não só as coisas de Deus, porque você vai na padaria e de repente você encontra com o espírito do engano no meio do caminho, né? Aleluia, Jesus. Então, assim, a gente tem que pedir esse discernimento. De repente você vai, ouve um louvor, não aqui no bonito, engano puro. Aleluia, muito bonito mesmo, mas engano puro. Você parece que está falando uma palavra certa, mas está falando outra coisa. Aleluia, Jesus, está falando outra coisa. Você ouve uma pregação, aleluia, você ouve uma profecia, o que você ouvir, ou você vê, pede a Deus discernimento. Busque esse entendimento, porque na hora que você tiver o seu sentido totalmente exercitado, irmãos, aleluia, você vai ver tanta coisa. Você falou aí, né, sobre a questão do louvor, eu lembrei de Josué e Moisés. Né? Quando Moisés estava descendo do monte, estava tendo aquele alarido lá no arraial, porque eles estavam dançando, né, diante do bezerro de ouro. Josué confundiu, Josué não soube discernir, mas já Moisés já discerniu que aquele louvor não era dos vitoriosos. Ele nem estava lá, só dele ouvir, ele falou, não é alarido dos vencidos nem de derrotado, não é nenhum nem outro. Não é nem quem eles estão cantando porque eles venceram uma guerra, ou são, né, um alarido porque eles perderam, não é nada disso. Voz dos que cantam eu ouço. Ele identificou o espírito que estava ali, ele já soube, não era nem uma coisa nem outra. Então, é muito importante mesmo. E Deus não está falando conosco à toa, não, irmãos, não está. Aleluia, Jesus, vamos buscar mesmo. Aleluia, todas as vezes que você bater seu joelho no chão, você fala com Deus, Senhor, me dá discernimento, porque eu posso ouvir uma coisa e achar que é o Senhor e não é. Aleluia, eu posso pensar, eu posso ter uma opinião, porque eu acho que é do Senhor e não ser. Aleluia, não ser de Deus, mas eu estou achando que é de Deus. Aleluia, Jesus, e Deus vai, irmãos, não tem nada que a gente não peça com humildade, com o coração aberto, que Deus não começa a trabalhar aqui na nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia, mais alguém quer falar? Aleluia, Jesus, vamos receber o servo do Senhor que vai estar orando, aleluia, ministrando ao nosso coração.